Cucu, sentiu minha falta? Já estou aqui. Eu e o capítulo 3, Requiescat. O salão de Madame de T era tudo o que Marius conhecia do mundo. Era a única brecha pela qual ele podia ver a vida. Essa brecha era sombria. Passava mais frio do que calor, mais noite do que dia. Essa criança, que era só alegria e luz, entrando nesse mundo tão estranho, em pouco tempo, tornou-se triste. E o que ainda era mais contrário à sua idade, ele tornou-se grave, sério. Cercado de todas essas personagens imponentes e singulares, ele olhava em volta com espanto sério. Tudo reunia-se para crescer nele esse estupor. Havia no salão de Madame de T velhas nobres damas bem veneráveis, que chamavam-se Matane, Noé, Levis, e que pronunciavam Levi. A Cambis pronunciavam Cambise. Esses antigos rostos e esses nomes bíblicos misturavam-se no espírito da criança ao Antigo Testamento, que ele estava aprendendo de cor. E quando estavam todas essas figuras sentadas em círculo, em volta do fogo morrendo, apenas clareadas por uma lâmpada coberta por um tecido verde, seus perfis severos, seus cabelos que iam do cinza ao branco, seus longos vestidos de um outro tempo, que ele apenas distinguia as suas cores lúgubres. O pequeno Marius as considerava com um olhar atemorizado, querendo ver não mulheres, mas patriarcas e magos, não seres reais, mas fantasmas. A esses fantasmas uniam-se alguns padres habituados desse velho salão e alguns cavalheiros, o Marquês de Sassenet, secretário de comando de Madame de Berry, o Visconde de Valory, que publicava sob o pseudônimo de Charles-Antoine os Odes Monorimas, o príncipe de Beaufremont, que, bem jovem, tinha uma peruca grisalha e uma bela e espirituosa esposa com seus vestidos de veludo escarlate, com torçadas de ouro, muito decotados, amedrontavam essas trevas. O Marquês de Coriolis de Espinosa, o homem de França que melhor conhecia a educação proporcional, também andava por ali. O Conde de Amandre, um bom homem com maxilar benevolente, e o Cavaleiro de Pordegues, calvo e mais envelhecido do que velho. Ele contava que em 1793, com apenas 16 anos, o colocaram na prisão como refratário à
acorrentado a um octogenário, o bispo de Mirepoix, refratário também, mas como padre, enquanto ele era como soldado. Isso foi a Toulon. A sua função era eles irem durante a noite recolher as cabeças e os corpos dos guilhotinados do dia. Eles transportavam em suas costas esses troncos escorregadios e suas capas vermelhas de prisioneiros tinham detrás da nuca uma crosta de sangue, seca pela manhã, úmida pela noite. Esses recitos trágicos abundavam no salão de Madame de T. E, por vontade de maldizer Marat, eles aplaudiam Tristillon. Alguns deputados do gênero improvável também faziam seu whist. Monsieur Thibord, do Charlard, Monsieur Le Marchand de Gomicourt e o célebre reclamador da direita, Monsieur Cornet d'Ancourt. O oficial de justiça Ferret, com suas calças curtas e suas pernas magras, atravessaram várias vezes esse salão a caminho da casa de Monsieur de Talleyrand. Ele foi o camarada de prazeres do Monsieur o Conde de Artois e, ao inverso de Aristote, agachado na campaspe, ele fez marchar a Guimard a quatro patas e dessa forma mostrou ao século um filósofo vingado por um oficial de justiça. Também haviam padres como o abade Alma, o abade Letourneur, predicador do rei, o abade Keravenant, padre de Saint-Germain-des-Prés, o núncio do Papa, Monseigneur Maquis, e dois cardeais, Monsieur de La Luzerne e Monsieur Clément Tonnerre. Monsieur de La Luzerne era escritor e teve, alguns anos depois, o prazer de assinar o Conservateur ao lado de Chateaubriand. Todos esses eclesiásticos, maioria homens da corte e homens da igreja, acrescentavam gravidade ao salão de Madame de T. Entre eles, 5 pairs de France, o Marquês Vibray, o Marquês Talaru, o Marquês Herbouville, o Visconde d'Ambray e o Duque Valentinois. Davam um aspecto imponente a esse salão. Do resto, porque foi nesse século que a Revolução foi por todos os lados, esse salão feudal era, como já dissemos, dominado por um burguês. Monsieur Gillenormand reinava. Era a essência e a quintessência da sociedade parisiena branca. Tínhamos em quarentena os renomados, mesmo os da realeza. Sempre existe anarquia no renome. Chateaubriand, entrando ali, fez o efeito do Père Duchesne. Os salões nobres de hoje não se parecem em nada com esses salões desse tempo lá. A realeza de agora é demagoga
e vivem em seu próprio louvor. Na casa de Madame de T, o mundo sendo superior, o gosto era esquisito e altivo, sob uma grande flor de educação. Os hábitos e comportamentos, todos o tipo de refinamento involuntários que eram do antigo regime enterrado, seguiam ali vivos. Alguns desses hábitos de linguagem, sobretudo, pareciam estranhos. Que eles chamassem uma mulher de Madame a Generala ou Madame a Coronela não era inusitado. A encantadora Madame de Leon, nas lembranças das duquesas de Longueville e de Chevreuse, preferia ser chamada assim do que de princesa. Foi esse pequeno mundo que inventou nas Tuileries o rafinamento de dizer, sempre ao falar com o rei, em intimidade, o rei. Falando na terceira pessoa, ao invés de dizer Vossa Majestade. Essa qualificação foi suja pelo usurpador. Julgavam os fatos e os homens. Reclamavam do século e dispensavam de o entender. Tudo era harmonioso, nada vivia muito. A palavra era apenas um sopro, o jornal de acordo com o salão. Parecia um papiros. Haviam jovens, mas eram um pouco mortos. Essas personagens, completamente passadas, eram servidas por domésticos do mesmo gênero. Tudo isso tinha o ar de já ter sido vivido há muito tempo e que se obstinavam contra o sepulcro. Conservar, conservação, conservador. Era todo o dicionário. Estar com um bom cheiro era a questão. Havia, em efeito, aromas nas opiniões desse grupo venerável. Suas ideias tinham um cheiro de vetiver. Era um mundo múmia. Os mestres estavam embalsamados e os valets empalhados. Uma digna velha marquesa emigrada e arruinada, só tendo uma empregada, continuava dizendo: meus domésticos. O que faziam eles no salão de Madame de T? Eles eram outra. Ser outra. Essa palavra, com tudo o que representa, não desapareceu. Ela não tem mais o mesmo sentido. Então, expliquemos-la. Ser outra é ir além, é atacar o cetro em nome do trono e a mitra em nome do altar. É maltratar a coisa enquanto a arrastamos. É correr atado. É reclamar da fogueira por causa do grau de cozimento dos heréticos. É aproximar do ídolo sua pouca idolatria. É insultar por excesso de respeito. É achar que o Papa não tem suficiente papismo e que o rei
está com pouca majestade. A noite tem muita luz. É estar descontente com o alabastro, com a neve, com o cisne e com o lis, por toda essa brancura. É ser partidário das coisas ao ponto de se tornar inimigo delas. É ser tão por que ao final é contra. O espírito ultra caracterizou especialmente a primeira fase da restauração. Nada na história não se parece a esses 15 minutos que começaram em 1814 e que terminou por volta de 1820, no advento de Monsieur de Villèle, o homem prático da direita. Esses 6 anos foram um momento extraordinário, ao mesmo tempo ruidoso e morno, risonho e sombrio, clareado pelo raio da aurora e todo coberto de trevas, de grandes catástrofes que enchiam o horizonte e afundavam lentamente o passado. Existiu então nessa luz e nessa sombra um pequeno mundo novo e velho, feliz e triste, juvenil e senil, esfregando seus olhos. Nada se parece tanto ao despertar como o retorno. Esse grupo que olhava a França com humor era olhado pela França com ironia. Das velhas boas corujas, marqueses nas ruas, os que regressaram e tantos mais que voltaram. Os de cima, estupefatos de tudo. Os bravos e nobres cavalheiros, sorridentes de estarem em França e chorando, emocionados de reencontrarem sua pátria, desesperados de não encontrarem mais a sua monarquia. A nobreza das cruzadas insultante a nobreza do império. Quer dizer, a nobreza da espada. As raças históricas perderam o sentido na história. Os filhos dos companheiros de Charlemagne desdenhavam dos companheiros de Napoleão. As espadas, como acabamos de citar, se reenviavam os insultos. A espada de Fontenoy era risível e não passava de uma ferrugem. A espada de Marengo era odiosa e não passava de uma sabre. Já não tínhamos o sentido daquilo que era grande, nem o sentimento do que era ridículo. Houve alguém que chamou Bonaparte escapin. Esse mundo já não é mais. Nada, repetimos, existe dele hoje. Quando escolhemos ao acaso uma figura e tentamos o reviver pelo pensamento, nos parece estranho, como um mundo antes do dilúvio. É que, de fato, ele foi engolido por um dilúvio, sob 2 revoluções, que flote de ideias. Como elas abrem rápido tudo o que elas têm como missão destruir e enterrar. E como fazem prontamente aterrorizantes profundezas. Tal era a fisionomia dos salões desse tempo longínquo e cândido,
onde Martinville tinha mais espírito do que Voltaire. Esses salões tinham sua própria literatura e política deles. Eles acreditavam em Fiévert. Monsieur Agier fazia lei. Comentavam sobre Monsieur Cornet, o publicista livreiro do Quai Malaquais. Napoleão era plenamente o ogro de Corsa. Mais tarde, a introdução na história do Marquês de Buonaparte, tenente-general dos exércitos do rei, foi uma concessão do século. Esses salões não ficaram muito tempo puros. Desde 1818, alguns doutrinários começaram a surgir. Nuance inquietante. A maneira desses aí era de serem realeza e de se desculparem. Lá onde os ultras estavam orgulhosos, os doutrinários estavam envergonhados. Eles tinham espírito, eles tinham silêncio. Seu dogma político estava encharcado de necrotério. Eles deveriam conseguir. Eles faziam utilmente excessos de gravatas brancas e de vestimentas abotoadas. O erro ou o azar do partido doutrinário foi criar uma juventude velha. Os entendíamos dizer, graças pela monarquia. Eles fizeram mais do que um serviço. Eles trouxeram a tradição, o culto, a religião, o respeito. Se opunham ao liberalismo com uma rara inteligência. A revolução, da qual somos todos herdeiros, deve ter inteligência para tudo. Atacar a realeza é contrassenso do liberalismo. Que erro! A França revolucionária falta ao respeito à França histórica. Quer dizer, sua mãe. Ou melhor, ela mesma. Depois do 5 de setembro, tratamos a nobreza e a monarquia como após o 8 de julho tratamos a nobreza do império. Eles foram injustos com a águia e somos injustos com a flor de lis. Os ultras marcaram a primeira época da monarquia. A congregação caracterizou a segunda. Faremos aqui um pequeno esboço. Durante esse recito, o autor desse livro encontrou em seu caminho esse grande momento curioso da história. Ele retraçou alguns alinhamentos singulares da história contemporânea dessa sociedade desconhecida. Suas lembranças afetuosas e respeituosas, porque elas tocam sua mãe, o atachando a esse passado. Esse mesmo pequeno mundo tinha sua grandeza. Podemos rir, mas não podemos nem o desprezar, nem o odiar. Era a França de outrora. Marius, como todas as crianças, fez seus estudos. Quando saiu das garras de sua tia Gillenormand, seu avô o confiou a um professor, digno,
da mais pura inocência clássica. Esta jovem alma que se abria passou de uma puritana a um homem arrogante. Marius teve seus anos de colégio e depois entrou na escola de direito. Ele era monarquista, fanático e austero. Ele amava seu avô, com sua alegria e seu cinismo que o faziam rir. Mas era sombrio ao encontro de seu pai. Era, do resto, um rapaz ardente e frio, nobre, generoso, orgulhoso, religioso, exaltado, digno até a dureza e puro até a selvageria. E chegamos aqui ao final do nosso capítulo de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada pela tua companhia e pela tua paciência. Eu te desejo uma linda noite. Grande beijo.